quando personagens fofinhos de animação perdem o controle. Às vezes, não são os vilões que surtam completamente, mas os bonzinhos que aguentam tudo por mais tempo. Aqui estão 8 vezes em que personagens fofinhos de animação perderam o controle, começando com o Po de Kung Fu Panda. Isso é o oposto de paz interior, amigão. Ninguém jamais imaginaria que esse panda desajeitado e adorável pudesse ser algo diferente de pura fofura. Mas Kung Fu Panda 2 traz um novo lado do Po que a gente não tinha visto antes. Neste filme, Po deve evoluir de um guerreiro físico para um mestre espiritual, encontrando a paz interior. Sua jornada, porém, dá uma travada quando ele tem um flashback sobre seu passado traumático. Só então ele finalmente questiona seu pai ganso sobre suas origens verdadeiras. And from that moment on, both my soup and my life have been that much sweeter. Sinceramente, o Sr. Ping é um dos melhores pais da animação. Apesar disso, Po naturalmente sente que toda a sua vida é uma mentira. Já é difícil o suficiente descobrir que seu pai não é seu pai biológico. Para Po, é ainda pior, porque ele não consegue lembrar do resto do seu passado, e não há pandas por perto para dar respostas. Infelizmente, a única pessoa ligada à verdade também é a pior pessoa imaginável para ouvir isso. Your parents didn't love you. Do you have to? I did it for me. Imagina passar o filme inteiro procurando respostas, só para um pavão genocida basicamente te dizer que seus pais biológicos nunca te quiseram. Como é que alguém consegue alcançar a paz interior depois de ouvir isso? Desde o momento em que Po se tornou o dragão guerreiro, ele já se sentia como um estranho que não pertencia ao mundo do Kung Fu. E justamente quando ele começa a se acomodar nesse papel, o universo joga nele uma crise de identidade total. Então não é à toa que Po surta. E ele não é o único que perde a cabeça por causa de uma crise sobre sua origem. You were wrong about me, and I will never let you use my hair again. Rapunzel de Enrolados tinha todos os motivos para surtar. E é um milagre ela nunca ter explodido antes. Diferente de Po, que pelo menos cresceu em um lar amoroso, Rapunzel foi roubada bebê pela mãe Gothel, que usava seu cabelo para permanecer jovem para sempre. Isso já é perturbado em tantos níveis. O que piora ainda mais é o fato de que Gothel é uma péssima mãe que constrói toda a vida de Rapunzel em torno do medo. Is dark and selfish and cruel. Olha quem fala, vindo de uma mulher que literalmente roubou um bebê. Gothel constantemente enche a cabeça de Rapunzel com mentiras sobre o mundo exterior e a diminui sempre que ela começa a pensar por si mesma. E quando Rapunzel escapa da torre por alguns dias, Gothel de alguma forma fica ainda mais descontrolada. Please, no. Cara, essa mulher realmente conseguiu 2 criminosos para assustar Rapunzel de propósito só para provar um ponto irrelevante sobre os perigos do mundo. E como se isso não bastasse, Gothel também faz Flynn ser preso e quase enforcado, só para apertar ainda mais o controle sobre Rapunzel. Então imagina passar por tudo isso a vida inteira, aceitar porque é sua mãe, só para descobrir que ela é na verdade uma estranha que te roubou da sua família de verdade. Eu também surtaria. Aliás, eu acho que Rapunzel não ficou brava o suficiente, mas enquanto o surto dela vem de um lugar de raiva, soluço em como treinar o seu Dragão 2 desmorona por causa da tristeza. Como alguém consegue não pirar depois de uma perda tão grande? Nessa sequência, o antes desajeitado e nada confrontador, Soluço é forçado a crescer rápido demais nas mãos de Drago Bloodfist. O vilão usa o besta implacável para controlar Banguela da forma mais cruel possível, e Soluço perde seu pai bem na frente dele. Não é à toa que ele pira depois disso. No! Get away from him! Go on! Get out of here! Cara, essa cena é brutal. Mesmo sabendo lá no fundo que Banguela não tem culpa de verdade, a dor toma conta completamente, fazendo ele descontar no dragão em quem mais confia. E, sinceramente, quem pode culpá-lo? O pai dele acabou de levar um disparo que era pra ele, então essa culpa deve estar consumindo o Soluço. O que realmente dói mais, no entanto, é o momento. Stoico tinha acabado de se reencontrar com Valka depois de anos pensando que ela tinha morrido. E agora, ela o perdeu para sempre. Soluço, portanto, também está de luto pela família que eles poderiam ter tido finalmente se tornaram, mas agora nunca serão. E de alguma forma, espera-se que ele permaneça forte durante essa terrível provação. How do you become someone that great, that brave, that
selfless. Soluço sabe que chefe de Berk incrível e estoico foi, e de alguma forma preencher esses sapatos enormes parece uma missão impossível para um jovem de 20 anos. O colapso do Soluço, portanto, faz total sentido, já que o jovem viking desmorona sob o peso da dor e da pressão repentina de crescer de uma vez só. E ela não é a única personagem desta lista que desmorona sob pressão. Of course I'm delusional! Do you know how hard it is to stay positive all the time? Você sabe que as coisas estão ruins quando a emoção literal de alegria tem um colapso. A espiral dela em Divertidamente 2 é honestamente uma das mais compreensíveis desta lista. Desde que Riley entra na puberdade, nada sai como a alegria espera. O sistema antigo que costumava funcionar fica repentinamente inútil, e aí as novas emoções aparecem, trazendo uma energia que é basicamente o oposto de tudo que a alegria acredita que Riley precisa, especialmente ansiedade. First, we don't take this camp seriously and we goof off with Bree and Grace. Riley looks really uncool in front of Val. Ansiedade está aí, preparando Riley para tudo que pode dar errado. O que, como qualquer pessoa com ansiedade sabe, é só uma receita para o desastre. Alegria consegue ver que essa abordagem está destruindo Riley, mas antes que ela possa impedir, Ansiedade assume completamente o controle e a bane junto com as emoções mais antigas. Então agora, Alegria está presa na jornada de volta, tentando ficar animada enquanto tudo ao seu redor fica reclamando. Caramba, não é de se admirar que ela surte. Ela está carregando a pressão de tentar consertar Riley, voltar para a sede e ficar positiva o tempo todo enquanto tudo ao seu redor piora. E a parte mais difícil é que a Alegria eventualmente percebe que não é tão diferente da ansiedade quanto gostaria de acreditar. A ansiedade quer moldar a Riley através do medo, enquanto a alegria tenta moldá-la se apegando apenas às memórias boas e empurrando as dolorosas para longe. Ela, no entanto, percebe que a Riley precisa tanto das memórias boas quanto das ruins para formar seu próprio senso de identidade. A alegria enfrenta a verdade de que a antiga Riley se foi de vez, e ela não consegue manter essa nova adolescente de pé sozinha. Mas ao contrário da alegria, que tenta manter a Riley unida, a Elsa passa a maior parte de Frozen tentando manter ela mesma unida. Calm down. No, don't touch me. Please. I don't want to hurt you. Cara, nenhuma criança de 12 anos deveria sentir tanto medo, mas é só isso que a Elsa tem sentido há muito tempo. Diferente da Anna, ela cresce com poderes mágicos de gelo que parecem divertidos e inofensivos no começo. Mas quando esses poderes começam a ficar mais fortes, um acidente quase mata a Anna. É aí que os Trolls alertam a Elsa sobre o peso dos seus poderes. You must learn to control it. Fear will be your enemy. É nesse momento que a vida de inquietação da Elsa começa. Os pais dela imediatamente a separam de Anna e fazem de tudo para manter seus poderes escondidos. Jodossi, então, ao invés de aprender como viver com eles, Elsa cresce aprendendo como se fechar. Mas aí os pais dela morrem, e qualquer pequeno conforto que ela tinha morre junto com eles. Já é difícil o suficiente quando ninguém realmente entende você. Mas aí, perder as duas únicas pessoas que sabem a verdade toda. Não é de se admirar que Elsa esteja por um fio. Por anos, ela viveu isolada, apavorada de que um erro fosse expor ela. E claro, esse erro acontece no pior dia possível. Why do you shut the world out? What are you so afraid of? I said enough! Pronto, lá se foi o segredo. Durante todo o dia da coroação, Elsa está fazendo de tudo para se manter firme, mas a discussão com Anna a empurra além do limite, e todos aqueles anos de solidão e medo explodem na frente do reino inteiro. Can you blame her? Depois de passar a maior parte da vida isolada e apavorada de machucar quem ela ama, toda aquela emoção reprimida finalmente explode da pior forma possível, fazendo ela parecer uma aberração. O que é algo com que Meili de Red, crescer é uma fera, pode se identificar. Go back to your psycho mom and your creepy temple, you freak! You ever tried beating his ass? Tyler estava definitivamente pedindo para apanhar aqui. Mas mesmo assim, esse garoto não é o verdadeiro motivo pelo qual a May surta neste filme. Ele é apenas uma pequena parte de um problema muito maior. No fundo, May é uma boa garota, inteligente, responsável e extremamente determinada a ser a filha perfeita. Por outro lado, ela também é apenas uma garota de 13 anos tentando lidar com escola, expectativas da família, deveres do templo, e o fato de que ela se transforma em um panda vermelho gigante toda vez que fica muito emocional. Então sim, você já pode ver por que ela iria surtar. E por falar em surtar, aperta esse botão de inscrever antes que eu perca a paciência. Brincadeira? Ou não, mas enfim. Por mais que a May ame sua mãe, a Ming piora tudo ao se meter demais em cada parte da vida dela.
Cara, ser adolescente já é difícil o suficiente. A última coisa que você precisa é sua mãe mostrando desenhos da sua paixão para ele e todo mundo ver. Aos poucos, a frustração reprimida da Mei com sua mãe vai piorando, especialmente quando a Ming diz que ela não pode ir a um show único na vida. Cansada de passar a vida inteira sendo o que sua família quer, Mei decide ir mesmo assim. Mas quando sua mãe invade o lugar, literalmente, Mei oficialmente atinge seu limite. I like boys! I like loud music! I like gyrating! I'm 13! Deal with it! Yes, queen! Yes, queen! Isso aí são anos de pressão e frustração explodindo dela de uma vez só. Mei está cansada de ser constantemente julgada e sentir que nunca seria o suficiente. Soma a situação toda do Panda Vermelho em cima disso. E é um milagre ela não ter surtado antes. No final, Mei finalmente para de tentar atender às expectativas da família, assim como Mirabel Madrigal de Encanto. Você acabou de testemunhar o momento em que a vida de Mirabel mudou para sempre. Apesar de ser a única da família que não recebeu um dom mágico, Mirabel sempre foi alegre e apoiou todos ao seu redor. Mas conforme o tempo passa, Mirabel começa a se sentir cada vez mais como a estranha da família. Eventualmente, porém, ela percebe que todo mundo também está sofrendo. I've been stuck being perfect my whole entire life. A irmã que Mirabel sempre achou que tinha tudo fácil, na verdade estava quebrando sob a pressão de ser perfeita. Ela aprende que até os madrigals com dons não estão completamente bem. Mas ainda assim, isso não apaga a própria dor dela também, porque todos ainda fazem ela se sentir como o elo fraco, especialmente a abuela. The crack started with you. Bruno left because of you. Cara, isso é pesado. Esse é o momento em que Mirabel percebe que não importa o quanto ela tente, a abuela sempre vai vê-la como o problema. Porque, claro, é mais fácil culpar a pessoa sem dom do que confrontar os problemas reais da sua família. Depois de anos se sentindo ignorada e achando que não é boa o suficiente, Mirabel finalmente fala o que pensa. You're the one breaking our home! Don't you ever! The miracle is dying because of you! Damn! Imagina surtar tão forte que você derruba a casa inteira. Mirabel desabafa anos de frustração tentando se encaixar em uma família que fica relembrando que ela é diferente. Ela finalmente confronta a pressão e as expectativas impossíveis que têm prejudicado a família toda. Mas ela não é a única personagem legal com uma família complicada. Simba de O Rei Leão tem uma das histórias de origem mais trágicas da animação. Antes desse momento, ele era apenas um garoto despreocupado que podia ser meio mimado, mas ainda assim tinha boas intenções. Então ele vê seu pai morrer tentando salvá-lo e sua vida inteira muda em segundos. The king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. Oi? Como é que é? Scar não só mata Mufasa, mas também olha para o seu sobrinho e o convence de que a culpa foi dele. Ele tá aqui distribuindo culpa para a vida inteira com um sorriso no rosto. E infelizmente funciona. Simba realmente acredita que causou a morte do pai. Aterrorizado de que o bando vai odiá-lo, ele foge, sem nem saber que o mesmo tio em quem confiou manda as hienas atrás dele também. Longe da Pedra do Reino, Simba cresce fingindo que está tudo bem, repetindo Hakuna Matata como se fosse um método de terapia licenciado. Alerta de spoiler, não é? Porque quando Simba volta anos depois e finalmente descobre a verdade, ele surta completamente. I killed Mufasa. Simba passou a maior parte da vida acreditando que era responsável pela morte do pai. Esse tipo de autoacusação devoraria qualquer um por dentro. Então, quando ele descobre que tudo foi orquestrado pelo tio em quem confiava, é claro que ele surta, fazendo o surto do Simba um dos mais válidos da história da animação.